Fala, fiel. Canal Fanático Bicolor. Vamos lá, falar daquela vergonha de ontem. Mais uma, né? Mais uma vergonha, né? Vou falar rápido do jogo e vou falar da situação que vocês já sabem. Alguns desdobramentos. Paysandu começa o jogo ontem. Primeiro te inscreve no canal, importante pra gente, aperta os sinos, clica no gostei aí, especialmente esse vídeo espalhar. E quem quiser e puder ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito, pessoal. Vamos lá. Paysandu começa o jogo ontem bem, dominando o jogo, ele entrou com o Edinho. O Edinho até que fez uma partida razoável, pelo menos enquanto ele esteve em campo, apesar de estar muito tempo sem jogar, praticamente um ano. O Volta Redonda é um time fraquíssimo, fraquíssimo. Aí o Paysandu começa a dominar as ações. Mesmo assim, proporciona alguns ataques à Volta Redonda. Teve um ataque aos 10 minutos que o ponta do Volta Redonda cruza, a bola passa na extensão da área do Paysandu e o atacante dele chuta para fora. Uma boa chance para eles. O Paysandu começa a articular algumas jogadas, principalmente do lado direito do ataque. Ele entrou com o Brian também ontem. E num escanteio aos 24 minutos, a bola vem cruzada, o Brian cruza, o Thiago Heleno raspa no primeiro pau e o Thalisson entra completando 1-0 o Paysandu. É uma coisa que a gente sempre reclamou, né? Que o Paysandu começar na frente, virar o primeiro tempo na frente. Parece que o negócio ontem ia ser dia do Paysandu. Só que o Paysandu cede espaço no primeiro tempo. O Volta Redonda aproveita algumas oportunidades, começa a ter um certo domínio de jogo e acaba o primeiro tempo. Começa o segundo, ele tira o Thalisson, né? E no segundo tempo, o Paysandu não existiu. Não existiu, só deu Volta Redonda. O Paysandu foi dominado 45, 50 minutos do segundo tempo, todo pelo Volta Redonda. Uma vergonha, uma vergonha. Rossi entrou com 11, 12 minutos. O Rossi não acertou um passe, o Rossi não fez nada. Aí vocês podem me dizer assim, Bruno, mas o cara tava parado 40 dias. Porra, beleza, é verdade, ele tava sem ritmo. Só que o Edinho tava parado há um ano. Um ano e não jogou tão mal quanto ele. Não fez nenhuma excelente partida, mas não jogou tão mal quanto o Rossi. O Rossi errava passe, teve uns 2 passes que ele entregou pro Volta Redonda. Originou contra-ataque do Volta Redonda. Horrível, horrível. Sem ritmo nenhum de jogo. E o Paysandu tinha algumas chances. Teve uma chance que o Garcês entra, o Diogo entra, não consegue tocar na bola para tirar do goleiro. Mas, pessoal, o Paysandu tomando sufoco, Volta Redonda chutando de fora da área. Teve um lance aos 38, 39 que o Raí chuta. O Raí, o meio-campista deles. O Gabriel faz uma excelente defesa. Então era aquele jogo que o Paysandu estava pegando o sufoco do penúltimo colocado, do Volta Redonda. E aí aos 44, pessoal, 44, 43 e 52, o Diogo ganha uma bola no meio campo com a cabeça, entra sozinho para matar o jogo, para fazer o 2-0, acabar com o sufoco, dar a vitória pra gente. Ele consegue chutar no goleiro. Ele foi incompetente, ele matou, ele acabou com o Paysandu ontem, Diogo Oliveira, e quem quiser me criticar pode me criticar, porque no jogo de ontem, o Diogo Oliveira fez muita coisa pelo Paysandu, mas no jogo de ontem a culpa foi muito dele, porque ele podia matar o jogo. Bruno, mas poxa, ele chutou em cima do goleiro. O gol tava todo escancarado para ele, mas o pior não foi isso. O pior que o Garcês entrava sozinho, era só ele encostar pro Garcês, o Garcês entrar com bola e tudo. Se vocês perceberem no lance, ele vem cara a cara com o goleiro cresce para cima dele. Ele ainda bate desequilibrado, apesar de estar sozinho. O Garcês entrando do lado dele, do lado esquerdo. Era só ele tocar pro Garcês. Não tinha goleiro. Se ele toca pro Garcês, 2-0 Paysandu, acabava ali o sufoco. No outro lance, o cidadão cruza e Gabriel Pinheiro empata o jogo aos 45. Ali acabou, pessoal. Ali acabou porque o empate já era um horrível resultado. Mas foi pior. Eles conseguiram pegar um gol no último lance, praticamente. Raí chutou no canto do Gabriel Mesquita, 2-1, decretou a derrota. Perdemos para o penúltimo lugar.
Pessoal, vamos falar sério agora, vamos falar das outras coisas. Acabou a Série B pra gente, tá? Não vamos sonhar mais. Ah, eu acredito. Ah, eu sou paysandu até o fim. Eu sou também, pessoal. Tanto sou que eu fui ontem. Tanto sou que eu fui ontem. Eu e não sei quantas pessoas, nem deu público, não vi. Não sei se tinha 10, 12 mil pessoas lá, 13 mil pessoas lá. Mas para quem propagou público zero, né? Eu fui lá, pessoal. Eu fui lá. Não moro em Belém. Fui lá. Fui lá pro jogo. É horrível. O Paysandu é uma caricatura de time. O Paysandu é uma caricatura de time. No final do jogo, o Frontini, lá, o executivo de futebol, vai dar entrevista coletiva. Claudinei demitido, né? Eles demitem o Claudinei, né? Qual é a situação? A gente tem que, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Tá certo. E não discuto, demissão do Claudinei tinha que ser demitido mesmo. Tinha que ser demitido porque ele não conseguiu fazer esse time jogar, ele tem escolhas erradas, ele mantém Anderson Leite, ele morreu abraçado com alguns jogadores dele, né? Entre eles Anderson Leite, Denner, ele morreu abraçado com esses caras, né? E o Frontini vai na entrevista coletiva, diz que o Claudinei tá fora. E na entrevista coletiva um repórter pergunta sobre a entrevista do Brian. O que o Brian falou? O Brian disse que não adianta o time ter jogador bom, primeiro que não tem. Então eu já discordo do Brian nesse sentido. Ter jogador de qualidade se não tem estratégia. O Brian foi na rádio perguntado e ele falou que o time não tem estratégia. Se o time não tem estratégia, o time não tem técnico. Ou então técnico incompetente. E aí o executivo ainda ficou com raiva, falou que não era para ele ter falado isso. Por que ele não falou antes do jogo? Por que ele não falou antes? Porque ele só falou depois do jogo de cabeça quente, ele vai ser chamado. E qual era a estratégia do Paysandu, Frontini? A função tua e desse presidente aí, que eu não vou mais nem falar o nome dele, era identificar isso. Que o time não tinha estratégia. Vocês esperaram o Paysandu ficar quantos jogos sem vencer, Frontini? Quantos jogos sem vencer para vocês agora verem que o problema era o técnico? O problema é o técnico. Somente. E não tô defendendo o Claudinei, não. Pelo contrário, o Claudinei fez muita besteira. Muita besteira, tem que estar fora, tem que sair. Agora, esse monte de jogador que você contratou, tu e o presidente, quem foi que vingou? Quem foi que vingou? Thalisson. Thalisson. Garcês ontem, figura apagada, viu? Porque a gente sabe que o Garcês joga. Diogo Oliveira acabou, matou. Diogo Oliveira matou, cara. Desses 14 jogadores que tu trouxeste, 10 nessa janela de junho e 4 nessa janela, quem que presta Frontini? Porque os 4 que tu contrataste, o técnico não teve coragem de pôr nenhum ontem. Parabéns para as tuas contratações. E os caras estavam jogando. Um estava jogando no ABC, o outro estava jogando no Figueirense, o outro estava jogando na Aparecidense, com um ritmo de jogo eles estavam. O técnico não botou nenhum deles porque não quis, não tinha confiança nos caras. É esse o reforço que tu trouxeste. Ei, pede pra sair, vai-te embora, Frontinho. Vai-te embora tu. Pede pro teu presidente, ei, Roger, renuncia, cara. Mostra que tu gosta do Paysandu. Honra o nome do teu avô, cara. E eu não tô te xingando, não. Tô te falando aqui muito sério. Honra o nome da tua família, cara. Abandona o Paysandu, entrega. Renuncia à presidência do Paysandu. É a melhor coisa que tu faz. Ouve a tua família. Eu tenho certeza, acho que se a tua família tá mandando tu entregar. Entrega, cara. Entrega. Só fizeste besteira. Tu conseguiste um ano de presidência matar, acabar com o Paysandu, cara. Planejamento todo errado. Horrível. Começaste no começo do ano um grupo enxuto, uma economia burra. Depois tu começaste a contratar rodo, sem critério, sem dinheiro. Acabou. Acabaste com o Paysandu, Roger. O pior, sabe o que é? Que a gente vai ter que passar 13 rodadas sofrendo. Esse time não tem condição de ganhar 8 partidas. Não é que ganhar 8 partidas em 13 é impossível. De novo eu falo, com esse time é impossível. Acabou, nós estamos na Série C. Acabou, nós estamos na Série C. Só um milagre.
Só Deus salva o Paysandu. Agora só Deus. Porque o nosso time é uma caricatura. É o pior Paysandu que eu já vi na vida. E a culpa é tua. Não tiveste planejamento nenhum. A culpa é tua, Roger. Entrega, renuncia. Renuncia. A Terror não foi ontem, as organizadas não foram ontem. O estádio ficou estranho. Mas eles estavam certos. E as pessoas que foram ontem também, não vou dizer que estão erradas, porque amam também o Paysandu. Saímos de lá todo mundo decepcionado. A gente achou que viria uma vitória. Entrega, Roger, renuncia o Paysandu. É a melhor coisa que tu faz pro Paysandu. Para de pensar em ti. Para de pensar em ti. Pensa no Paysandu um pouco. Entrega. Entrega para uma junta governativa. Entrega para quem está tomando conta do conselho. Não adianta pro teu vice também, cara. Porque se o teu vice for fazer igual que tu tá fazendo, a mesma coisa, não entrega pro teu vice. Entrega, entrega. Conseguiste destruir o Paysandu numa Série B. Fizeste tudo errado. Demite esse frontinho também, que não soube contratar. O técnico tu já demitiste. Faz uma limpa. Antes de tu ir embora, faz uma limpa. Chama os jogadores. Vê quem quer ficar. Como o Frontin disse ontem lá na entrevista coletiva. Vou perguntar quem quer ainda. Quem não quer, vai embora. Manda embora. O problema é que até pra mandar embora é difícil, né, Roger? Tu não tem dinheiro pra pagar a rescisão dos caras. Vocês entenderam, fiel? Até pra mandar embora é difícil. É por quê? Porque o Paysandu tem um monte de processo trabalhista aí, porque ele manda embora os jogadores e depois não paga acordo. Então, era pra mandar uns 10, 12, 15 embora. Porque se a gente vai cair mesmo, coloca um time super barato aí, cara. Não tem mais jeito. Quem não quer? Tu não quer? Tá com medo? O torcedor ontem fez protesto lá no Mangueirão. Teve briga com segurança. Esse segurançazinho aí que o Paysandu contrata, que eles não sabem, ele queria brigar com a torcida, quase sobra pra eles. E eu sou contra a violência aqui, não tô dizendo que a torcida tá certa de bater em ninguém. Então, tem que acabar, Roger. Tem que acabar. Tinha que sentar hoje, chama todos os jogadores. Olha, quem não quer mais? Assina aqui o distrato, assina aqui a rescisão. Só fica quem quer. Só fica quem quer. Vocês estão desrespeitando a torcida do Paysandu. Pro Brian ter falado isso é porque ele já estava por aqui. Falar que o time não tem estratégia. Porra, pessoal, o time pode ser ruim como for, mas estratégia é uma coisa assim, nós vamos jogar atrás. Se o time tem um espaço, a gente vai e ataca. Cara, o cara dizer que o time não tem estratégia não quer dizer que o time é bom ou ruim. Não tem um plano, não tem uma ideia. É horrível, cara, falar isso. Mas se ele fala isso é porque ele tá lá dentro inserido na situação. Então, pessoal, infelizmente estamos na Série C. Vou continuar acompanhando o Paysandu. Todo dia eu vou fazer vídeo aqui. O que esses caras estão fazendo com a gente não vai diminuir nada nosso amor pelo Paysandu. Dói pra caralho. Mas a gente tem que continuar. A gente vai continuar. Vamos ver em que lugar a gente vai ficar. Vamos ver como é que vai ser o final dessa série B. Mas se conforme. Porque do jeito que tá, precisaria de 11 machos. 11 jogadores com honra para vestir a camisa do Paysandu. E mais uns 5, 6 pelo menos no banco. Acabou. Infelizmente. E aqui eu não tô sendo pessimista, pessoal. Eu tô sendo realista. Eu tô sendo realista. Para quem acredita, parabéns. Para quem acredita, parabéns. Mas as circunstâncias e o que eu vejo de futebol no Paysandu não me faz mais acreditar. E olha que eu sou otimista ao extremo. Para eu falar isso, é porque eu não vejo luz no fim do túnel, não. Então, faz uma limpa. Começa a pensar no que vem. Começa a pensar ano que vem.
Manda quem não quer embora. Manda os ruins embora. Vai ficar quem, né? Eu mandar os ruins embora, né? Começa a planejar no que vem, seu presidente. A sua incompetência começa a planejar no que vem. Pra te não fazer a mesma besteira que tu fizeste esse ano. Mas renuncia. Entrega. Entrega! Vai na tua rede social e renuncia à presidência do Paysandu. A torcida do Paysandu não merece isso. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. É um vídeo de desabafo. Mas assim, eu tô muito tranquilo. Esperei amanhecer. Esperei fazer o vídeo. Sem aquela emoção de depois do jogo. Pra não dizer, falou besteira porque tá com raiva, tá puto. Não. Esperei amanhecer, tive uma noite de sono pra poder falar isso. É isso, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer com a gente. É nós, papão. É nós, fiel.